Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. E glória a Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem algo bastante, mas bastante especial para nós como igreja. Essa vai ser a palavra mais importante da tua vida. Em nome de Jesus. Que nós possamos receber do Espírito Santo nessa manhã tudo aquilo que Ele tem. E nos alegra muito, né, a presença do Senhor, isso que nós temos recebido neste lugar. Nos deixa com um sentimento de estarmos fazendo a coisa certa, no lugar certo. Mas sempre que eu tenho uma experiência como essa e que eu vejo, né, a igreja também recebendo da parte do Senhor algo tão especial, vem algo no meu coração quase que trazendo um conflito sobre esse momento, porque eu vejo que tantas pessoas precisam estar neste lugar, né? É aquela sensação de você estar recebendo algo que você sabe que é da parte do Senhor, que você não receberia em outro lugar. E é claro que eu não estou falando da nossa igreja, né? Eu estou falando de quando você encontra a presença do Senhor. E aquela sensação que vem no meu coração de tantas pessoas que também precisariam receber isso. E é por isso que eu creio, e cada vez o Senhor Ele tem falado mais sobre isso comigo, que nós precisamos crescer e ser despertados como evangelistas e intercessores. Amém? Evangelistas e intercessores. Semana passada, no nosso live ali de Santo Amaro, nosso live de verão, né, André? E a gente teve um momento muito lindo ali. O André, ele trouxe um testemunho da vida dele, e ele levou ali um amigo dele, que hoje é amigo, né? Mas não era, vamos dizer que não era tão amigo assim, mas era um pastor que acompanhou um momento da vida do André, da sua família, e alguns conflitos aconteciam, né, naquele lugar onde o André ele trabalhava, onde o André ele estava ali também responsável por esse trabalho com essas pessoas de rua, enfim, né? Esse homem ele estava lá no live para talvez tentar entender, né, aquilo que está acontecendo com o André e aquilo que está acontecendo ali naquele grupo. E aquele homem ele foi muito feliz, né, ao repartir também o seu coração e trazer as coisas que ele está vendo Deus fazer na vida do André. Glória a Deus, da sua família, daqueles irmãos que estão lá. Mas o mais lindo dessa história é que tudo começou com a oração. E a gente foi descobrindo isso, ele foi testemunhando sobre os conflitos, mas de repente a gente jogou ali, né, essa isca para tentar pescar, na verdade, o porquê tudo isso está acontecendo hoje.
e a gente conseguiu encontrar aquilo que a gente sempre vai achar quando a gente investigar a maioria das nossas histórias, das histórias daquelas pessoas que estão tendo uma experiência com Deus. E o início foi que aquele homem, aquele pastor, ele orou pela vida dessa casa, dessa família. Amém? Ele orou. Tudo começou com oração. O Sandro até lembrava ali, a hora que ele falou sobre isso, o Sandro lembrou de um testemunho que eu havia repartido muito tempo atrás, que foi também quando eu entendi da parte do Senhor isso, que a oração sempre está por trás de uma conversão. E como eu havia me convertido e não tinha ninguém ali próximo a mim, não tinha um familiar, não tinha um amigo, e quando eu ouvi essa palavra, eu comecei a buscar então em Deus. Deus, me mostra, né, quem foi a pessoa que orou por mim. Porque não existia ninguém nem próximo que falava de Deus para mim. E pelo contrário, né, eu era uma pessoa que era um pouco contrária àquilo que eu via na igreja, nas igrejas. Para mim era uma coisa muito estranha. Eu tinha um amigo só, quando eu era criança, adolescente, né, que ele ia numa igreja, daí eu ficava questionando ele, mas por que você vai na igreja, né? E ele ia porque a mãe dele colocava ele no banco de trás, né, para ele ir na igreja, ele nem sabia direito o porquê. Então, eu tentava puxar pela memória e não achava uma pessoa. Até que um dia eu estava na fila de um banco, naquela época que o banco tinha fila, né, não existia senha, e nessa fila do banco eu encontrei uma pessoa que tinha trabalhado comigo. E na hora que eu vi ele, o Espírito Santo me falou, foi ele que orou por você, né? E daí eu virei para ele na fila e não importei que as pessoas que estavam naquele lugar, e eu falei, Wagner, você orou por mim, né? Na fila do Banco Itaú. Daí ele meio sem graça, ele falou, cara, oi, né, tudo bem? Eu orei, cara, eu orei por você. Anos eu orei por você, né? Porque eu lembro que eu chamava ele para sair, na hora que terminava sexta-feira ali o nosso trabalho, eu chamava ele, tinha um bar ali do lado, eu chamava ele para ir, ele falava que não ia, eu ficava tirando sarro dele e tal, né? Mesmo assim, ele orava por mim. Então, a oração, ela vai estar presente nas nossas histórias de conversão. E nesse final de semana, eu estava lendo, né, algo que o pastor de jovens ali de Milão, o pastor Punta, ele escreveu o seguinte, que a vida cristã sem oração é como uma bicicleta sem rodas. Você pode sentar naquela bicicleta, achar que ela tem tudo, e ela tem tudo, né? Ela tem marcha, ela tem todas as coisas necessárias para você se acomodar, mas sem as rodas você não chega a lugar nenhum. Você não vai conseguir avançar na sua vida espiritual. Pelo contrário, você vai permanecer parado no mesmo lugar. Porque talvez foi aquela experiência de você encontrar algo. Mas uma vida com Deus sem oração é uma vida que não nos limita, né? Mas é uma vida que nos impede a nós caminharmos, a nós prosseguirmos. Então, a gente vai encontrando aqui nessas histórias de pessoas que conheceram a Jesus, nas nossas histórias, a gente vai encontrando esse personagem. Alguém que ora pelas vidas, alguém que se preocupa, ou que se preocupou com você, e eu gosto de fazer isso, né? Nesse momento. Se você não sabe quem orou por você, peça para o Espírito Santo te dar o prazer, a alegria de você encontrar essa pessoa e descobrir que foi ela que orou por você. Vai ser um encontro assim, muito incrível. Não vou contar essa história até o final, mas esse rapaz, a gente ficou tão próximo, né, depois desse encontro na fila do banco. Ele foi meu professor de bateria, ele tocava bateria numa igreja. E, enfim, todos os sábados à tarde, ele ia lá na igreja que eu participava, a gente ficava lá na bateria, ele me ensinou, enfim. Então, um relacionamento muito especial ali eu tive com esse rapaz. Então, a gente tem essa figura de alguém que entendeu que a sua vida com Deus, ela precisa ser movida por oração. A vida pessoal, mas também aquilo que você vai entendendo que Deus, Ele vai te chamando a fazer no seu reino, a oração. E a gente tem, então, a segunda palavra,
fora essa da intercessão, da oração, que é o evangelista. Você se considera uma pessoa evangelista? Enquanto eu faço a pausa dramática, você pensa. O que seria uma pessoa evangelista? O evangelista é aquele que se ocupa com a propagação do evangelho e de levar a Jesus Cristo para todas as pessoas. É o pregador das boas novas, das boas notícias. É aquele que prega o seu encontro com Deus, aquilo que, de repente, ele descobriu e ele passa a falar com todas as pessoas que estão próximas a ele, que fazem parte da sua vida de qualquer forma. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, fala sobre os ministérios, e fala sobre o evangelista. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Bom, um dom de Deus, ao lado de pastor, de apóstolo, de profeta e de mestre, então são os evangelistas. Aqueles que dizem para todas as pessoas: venham para Jesus, venham receber aquilo que eu estou recebendo. Agora, quando nós temos numa mesma pessoa, presta atenção nisso, alguém que está buscando o dom do evangelismo, porque a Bíblia nos fala, até anota esse texto, 1 Coríntios 12, 31, para nós buscarmos com zelo, para nós buscarmos com força, com vontade, com dedicação, os dons. E ele ainda fala sobre os melhores dons, esses dons que foram listados aqui. Quando nós temos numa mesma pessoa alguém que está buscando o dom do evangelismo, mais alguém de oração pelas vidas que estão próximas a ela, nós temos alguém com as características iniciais de um pensa bem, é uma pessoa que está buscando ser esse evangelista, essa pessoa que vai pregar de Jesus em todos os lugares, para todas as pessoas que ela conhece. Ela vai tendo esse incômodo dentro dela, aquilo vai queimando cada vez mais, e essa mesma pessoa, ela vai entendendo que o lugar principal da vida dela é um lugar de oração por ela, mas também oração através da vida dela para alcançar essas pessoas que estão próximas. Quando nós temos na mesma pessoa alguém com essas duas características, que buscam essas duas características, evangelista e um intercessor, nós temos um avivalista. Um avivalista. Avivalista, vou chegar. Nós temos uma pessoa que a Bíblia e a história cristã, ela vai mostrando que são as características iniciais daqueles que trouxeram sobre a terra, trouxeram sobre o seu lugar, trouxeram sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, trouxeram o avivamento. Um avivalista é aquele que traz o avivamento. Agora, o que é o avivalista e o que é o avivamento, André? Aleluia! Eu falei, já que o André vai estar, eu vou explicar. É quando a pessoa de Jesus e o seu reino são revelados para alguém. O que é um avivamento? É quando a pessoa de Jesus, quem Jesus é, o seu reino passam a ser repartidos, passam a ser revelados às pessoas, que depois contam para as outras pessoas, que contam para outra pessoa, enfim, um local, um bairro, uma cidade, uma empresa,
uma passarela. Ela é tomada por algo que a Bíblia nos fala que é o avivamento. Então, o avivamento é quando nós passamos a revelar a Jesus, e aquilo é tão verdade, que tem que ser verdade para nós. Você não tem como passar algo para alguém sem você acreditar primeiro, não é verdade? Temos vendedores aqui. Imagina, Eduardinho, imagina você fazer uma venda, achando que o produto é mais ou menos. É difícil, né? Você tem algum produto ruim lá na empresa, Eduardinho? Não, né? Pensa naquele limpador de para-brisa que não é o melhor. Você tem? Ixi. Não tem, né? Tem o mais sofisticado e o menos sofisticado. Mas nenhum ruim. Porque seria impossível um vendedor vender algo, de fato, concretizar a venda, a menos que a pessoa tenha dó, né? E daí você, não, vem cá, eu vou comprar, daqui que eu compro essa paçoquinha, né? Você nem come paçoquinha, mas você compra por quê? Porque você se compadece. Daí você vai apresentar Jesus para uma pessoa. A pessoa fala assim para você, não, eu quero também, quero, estou vendo que para você está sendo muito bom. Mas a pessoa está percebendo, é claro, que aquilo não está brilhando nos olhos. Então, nós não conseguiríamos alcançar, de fato, né, as pessoas que estão próximas a nós, se, em primeiro lugar, isso não fosse uma verdade que queima nos nossos corações, a necessidade dela entender aquela música que nós cantamos, que nós precisamos ser alcançados pelo amor de Jesus, que nós éramos e somos pecadores e nós necessitamos, nós carecemos da graça de Deus. E você vai percebendo nos evangelhos, os discípulos, eles entendendo essa verdade, eles repartindo aquilo para todas as pessoas, mas aquilo para eles era tão real, que a gente até estava conversando antes de começar o culto, que a gente vai percebendo na vida de todos aqueles homens que andaram com Jesus, a gente vai percebendo uma característica, que eles esqueciam deles, eles esqueciam de quem eles eram, eles esqueciam que estavam com fome, em alguns momentos eles lembravam, mas eles iam se esquecendo deles, eles iam se esquecendo das suas necessidades, e eles, é incrível que eles pensavam nas pessoas que estavam próximas, os lugares que eles estavam chegando, eles foram os primeiros avivalistas, por quê? Porque eles entenderam que aquelas pessoas precisavam conhecer aquele amor que eles conheceram, que eles haviam acabado de conhecer, e aquilo queimava no coração deles. Então eles não se preocupavam com uma outra coisa, a não ser essa, de repartir algo que para eles era o mais precioso que eles haviam recebido, descoberto, que era a vida eterna, que era Jesus junto a eles. Amém? Um avivalista. E nós somos chamados para ocupar esse lugar. Daqueles que são apaixonados por Jesus, a partir de uma experiência, a partir de um encontro, e aquilo começa a queimar tanto no teu coração, que você não tem uma outra saída, a não ser também repartir aquilo com as outras pessoas, porque isso é o que vai fazendo sentido para nós, porque a gente percebe que isso fez sentido sempre no reino de Deus, a partir dessa experiência primeira dos discípulos. Agora, antes, então, de um avivamento, né, chegar numa igreja, de uma cidade, uma família, o avivamento precisa ser essa experiência nossa, pessoal. Amém? Sermos avivados pela palavra do Senhor. E eu queria falar hoje sobre um livro e recomendar fortemente a sua leitura. Esse livro se chama O Avivamento do País de Gales. Então, se você puder anotar para não esquecer, O Avivamento do País de Gales. Eu não tenho dinheiro, custa R$ 6,80. Pesquisei. R$ 6,80, é bem fininho. A gente vai trazer então. Então a gente vai comprar e a gente vai disponibilizar aqui por R$ 6,90. Ganhar um pouco, né, Eduardinho? Recomendo a leitura desse livro, porque esse livro ele conta uma experiência que eu creio que é aquela que o Senhor está nos chamando a viver. Nós, quando iniciamos
a missão ali na Itália, a gente tem repartido tanto sobre isso. Nós estaremos lá no mês de fevereiro, até gostaria de falar isso para vocês. Nós iremos para lá, nós estamos num processo ali, ainda cuidando da igreja, então no mês de fevereiro, eu e a pastora Letícia, nós estaremos lá, mas todas as coisas estarão acontecendo normalmente aqui, comecinho de março a gente já está de volta, glória a Deus. Então eu queria te desafiar a você nesse mês de fevereiro ser o mais crente possível, estar em todas as reuniões e nos ajudar com essa obra, com as pessoas que estão chegando, amém? Porque existe um lugar da parte de Deus para você aqui, amém? E Deus está chamando a cada um a ocupar o seu lugar. Então nós estamos voltando, né, esse mês de fevereiro para passar ali. E a gente, desde o início dessa obra, a gente percebeu algo que atingiu, né, de alguma forma o nosso coração, que era uma indiferença daquelas pessoas, mas não só da Itália, né, mas de todo aquele continente em relação a Deus. Eu lembro que uma noite de oração, a gente estava ali, aquele grupo de homens, orando, olhando a cidade, e eu tive uma visão, e eu via uma árvore sendo arrancada do centro da cidade de Bérgamo, e eu vi aquelas raízes, né, sendo retiradas. Enquanto eu repartia aquilo com aquele grupo de homens, Deus começou a trazer algumas palavras, confirmando aquela visão, e a gente entendeu, né, várias raízes sendo tiradas daquela terra tão profunda, que estavam estabelecidas ali há séculos, né, há tantos anos, e uma dessas raízes a gente conseguiu em oração, né, identificar, era essa raiz, a raiz da indiferença ao Senhor. E nós estamos vendo isso acontecer com aquela terra. Deus mexendo aquela terra, raízes antigas como essa, da indiferença, raízes da religião, sendo retiradas, sendo puxadas para fora. Mas isso nem sempre foi assim, na Itália e naquele continente. Nós encontramos a Itália na Bíblia. Não sei se você já, fazendo a leitura, você já achou ali a Itália, né, na Bíblia. Essa semana a gente passou por um pedaço ali que conta essa história. Ela faz parte da primeira expansão da igreja sobre a terra. A Europa já foi visitada pelo avivamento do Senhor. Mas em algum momento toda aquela revelação de Deus, ela foi embora. Isso precisa doer em nós. A gente precisa chorar por isso. E era uma das coisas que a gente mais chorava ali, né? Porque a gente via aquela indiferença nas pessoas, uma capa, sabe, de proteção, para elas talvez não se envolverem de novo com a presença de Deus. Nós precisamos ter esse coração que clama para que a misericórdia de Deus venha sobre aquela terra, sobre aquele continente, que o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem da sua condição miserável, de dizer era eu, derrame um convencimento dele naquele lugar. Amém? Mas e nós aqui no Brasil? Eu creio que nós também já fomos visitados por um avivamento. Amém? Eu não sei quem aqui entrou na igreja na década de 90. Quem aqui entrou na igreja na década de 90? Pode ser antes. Década de 90? Década de 90. Uns irmãos disfarçando, né? A gente não vai fazer conta de idade, né? Mas quem participou de uma igreja cristã evangélica na década de 90 pode confirmar isso. Que muita coisa aconteceu dos anos 90 até hoje, nesses últimos 30 anos no Brasil. Eu não sei de vocês quem já teve um disco, né, do Milad. Quem teve um disco do Milad aqui? Milad. É que esse era o raiz, né? Quem teve um disco do Rebanhão aqui? Rebanhão. Catos Barneia. Opa, já aqui, ó, já está melhorando, né? Olha só, em 1980, final da década de 80, os cristãos evangélicos no Brasil, eles eram 6,6%.
E em 1990, isso já deu um salto para 9%. E o último censo nosso que a gente tem com esse indicador é de 2020, que nós já passamos dos 30%. Já está passando ali a galope, né? Então, a gente tem, num espaço curto de tempo, uma realidade totalmente transformada. E hoje, quando a gente olha, por exemplo, para a realidade da Itália e da Europa, onde a Itália, nesse momento, o último que apareceu, né, o último indicador era 1% na Itália toda, de cristãos evangélicos. Agora, quando a gente olha para esses números, a gente percebe que o que precisa acontecer? Somente uma coisa, né? Um avivamento. Um avivamento. É assim, ó, um avivamento traz sobre uma terra, traz sobre uma nação, uma reviravolta espiritual. Uma grande colheita, né, fruto de uma população que conheceu o amor de Jesus, é essa população que hoje a gente vê nas igrejas do Brasil. Mas qual será que é o nosso momento hoje, quando a gente fala então de avivamento, de estar apaixonado por Jesus, de dar a sua vida realmente por Ele? O Brasil, será que continua apaixonado por Jesus? Quem acha que o Brasil está completamente apaixonado por Jesus, a ponto de dar a sua vida por Ele, levanta a mão. Nós que conhecemos a Jesus, nós continuamos completamente apaixonados por Ele? Nós estamos perdidamente apaixonados pela sua presença, a ponto de nós falarmos sobre isso o tempo todo? Porque esse apaixonamento, né, a característica de alguém que está completamente apaixonada, é que não passa outra coisa pela sua cabeça e nem pelo seu coração. E nós temos um chamado da parte de Deus para as nossas vidas, que é um estado de nós estarmos apaixonados pelo Senhor, por Jesus o tempo todo. E isso faz com que as coisas tenham sentido para nós. É claro que quando nós olhamos para Jesus, para o Senhor, para a sua palavra, e também nós entendemos que a composição total do reino inclui pessoas, inclui uma igreja, a gente muitas vezes pode ter um pouco de confusão nisso. A gente está completamente apaixonado por Jesus, pela presença dEle, mas isso flui no meu quarto, porque ali só está eu e a presença do Senhor. Só estamos nós dois ali, sem a interferência de alguns irmãos, algumas situações que têm acontecido ou aconteceram comigo. E infelizmente no Brasil, nós sabemos que isso tem contribuído para que, eu não digo uma frieza, mas talvez, olha onde a gente vai chegando, né? Uma certa indiferença também comece a surgir no meio de tantas pessoas que já conhecem o Senhor. Isso para nós precisa ser muito preocupante, porque nós temos uma história, a qual hoje, como igreja, nós estamos fazendo parte, ali na Itália, na Europa, de um povo que já foi completamente apaixonado pela palavra de Deus, pelo Senhor. E eles viveram as suas vidas, fundamentaram as suas famílias, os seus negócios, muitos na palavra de Deus. Mas alguma coisa começou a acontecer que, de uma forma sutil, uma indiferença voltou ou começou a crescer no meio daquele povo. A gente sabe que existem muitos hoje que não pregam de Jesus. Quando a gente fala, então, de uma pessoa que é de oração e uma pessoa que é evangelista, e ela tem esse chamado óbvio para ocupar este lugar do avivalista, é porque muitos não estão pregando e não estão orando, porque, de alguma forma, esse brilho, esse amor também, ele foi sendo ofuscado. Talvez algumas pessoas não chamam os seus amigos, e olha só a gravidade disso que eu vou falar para vocês, hein?
Algumas pessoas não chamam os seus amigos, os seus familiares para estar numa reunião, porque elas tiveram algumas situações e elas não acreditam de fato naquilo, a ponto delas estenderem esse convite para que as pessoas cheguem naquele lugar e elas recebam algo que, para essa pessoa que está convidando, é uma certeza que essa pessoa vai encontrar, que é a presença de Deus em um lugar para ela estar. Não é terrível isso? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas em alguns momentos eu tenho certeza que já, porque já aconteceu comigo também, onde parece que não existia até muita coragem de levar alguém para um lugar onde você percebia que eram tantos ruídos ali entre aquela pessoa e a presença de Deus, que você ficava até em dúvida se você faria ou não esse convite. Grave isso, né? Muitos desconfiados com a própria igreja, porque nós só cumprimos esse chamado de Deus nas nossas vidas. Nós só seremos essas pessoas, os avivalistas, quando tudo isso que nós estamos vivendo fazer de fato sentido para nós. Amém? E a evangelização e a intercessão por vidas precisa fazer sentido e nos despertar a partir do amor que temos por Jesus e a urgência que existe para nós apresentá-los a Deus, ou apresentá-los o Senhor a essas pessoas. Principalmente essas pessoas que você tem percebido ao seu redor que estão indiferentes ao Senhor. E no Brasil nós sabemos, no nosso prédio nós sabemos disso, na nossa escola nós podemos também confirmar isso. Muitos ainda estão diante de Deus indiferentes ao amor de Jesus. Indiferentes porque pensam que não precisam ser salvos, talvez, da sua condição de pecado, de morte espiritual. E a gente sabe que as coisas vão acontecendo num momento como esse, onde a igreja ela cresce, onde o amor de Jesus ele é divulgado, onde muitas pessoas, até famosas, né, passam a ter uma experiência com Deus, e aquilo passa a ser acessível para toda uma sociedade, mas de uma forma sutil, algumas coisas começam a entrar para que as pessoas talvez imaginem que não é com tanta intensidade que eu devo entrar numa vida com Deus. Eu posso, de alguma forma, então, administrar uma nova vida à vida que eu já levava. Eu posso, talvez, fazer um combo com as coisas que, na verdade, eu já fazia, com as coisas que eu entendo que de Deus são boas e trarão para mim algo que vai ser importante ou especial, que eu vou aprendendo com o próprio Deus, com o próprio Espírito Santo. A gente vai percebendo um conhecimento entrando nesse momento no Brasil, trazendo essa falta de urgência, ou talvez calar essa falta de urgência que existe nas vidas que estão ao nosso redor, que elas, sem Deus, sem uma opção, que elas precisam fazer por Jesus como seu Salvador, elas estão perecendo. Algumas coisas também que são faladas muito hoje no Brasil a respeito até do caráter de Deus, que Deus ele é um Deus muito bom e não vai deixar com que as coisas deem ruim no final, né? Porque afinal ele é um Deus bom e ele é um Deus cheio de misericórdia e todos então estarão com ele na glória, porque afinal de contas Deus é bom. Agora, Deus é bom. A sua misericórdia, a Bíblia diz que dura para sempre, é a causa de nós não sermos consumidos, mas a Bíblia também afirma que Deus, ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra fala sobre salvação, fala sobre escolha, fala sobre vida eterna. E todos nós precisamos sair de uma condição de morte para uma condição de vida. E só existe um caminho: aceitar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E parece que isso
fica em alguns momentos guardado no nosso bolso, né? A gente tem tanta coisa para falar, a gente tem tanta coisa para viver ou descobrir na igreja, na nossa vida com Deus, mas essa é a principal, essa é onde todas as outras coisas elas fazem sentido. É a vida que Deus ele está oferecendo para cada um, para que essa pessoa ela possa receber dele, somente dele, senão a morte é certa, é o que a palavra nos diz. Mas isso de alguma forma, eu não sei o que vai acontecendo, vai ficando menos importante, parece para nós. E mesmo que a gente tenha passado por essa oração, a oração ali de Romanos capítulo 10, versículo 10, que nós somos advertidos a crer nessa obra de Jesus, na obra de cruz, de crermos no seu sangue, e nós também confessarmos isso e termos uma experiência, chamando Ele para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, parece que mesmo que a gente já tenha passado por essa experiência, a gente se esquece que é uma urgência, é a maior urgência na vida da pessoa que está ao meu lado. Ela precisa conhecer essa verdade. Ela precisa ser levada a conhecer essa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Antes, o versículo 10 falou sobre o que eu falei agora, sobre você crer com o seu coração, você confessar com a sua boca. E aqui ele continua dizendo: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há aquele que pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Todos nós que um dia recebemos esse amor de Jesus e passamos a conhecer esse amor e ter uma experiência com Ele, nós também passamos a ter uma missão, a mesma missão, que é chorar pelas vidas, que é orar pelas vidas e pregar o Evangelho para elas. Essa é uma comissão que nós recebemos de Jesus, e não é algo que alguns de nós apenas recebeu nesse lugar. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer que existe um comissionamento da parte do Senhor para cada um de vocês. Alguns entendem mais rápido, outros entendem um pouco depois, outros chamam aquele que entendeu para falar por ele. Mas essa é uma realidade que todos nós precisamos viver. Uma pessoa que chora pelas vidas. Amém? E que prega o Evangelho. E falando sobre esse livro, 2 pontos, sem dar muito spoiler, porque eu creio que você vai ler esse livro, que eu fui muito ministrado por essa experiência desse país, o avivamento que aconteceu ali em Gales. Eu trouxe para vocês 2 pontos. O primeiro ponto, para receber algo da parte de Deus. Tudo sempre começará, o escritor fala sobre isso, com um esvaziamento nosso. E o avivamento também, ele vai começar assim. Um esvaziamento. É um clamor para que eu me esvazie de mim mesmo, das minhas coisas, das minhas necessidades, da minha vida. E em segundo lugar, como a partir de uma pessoa só, algo poderoso pode acontecer. Bom, esse avivamento, ele aconteceu no início ali, dos anos de 1900, no início do século XX. O país de Gales, para quem não conhece, ele é um principado do Reino Unido. Essa época tinha uma população aproximada de 1 milhão de pessoas, e muitos ali já frequentavam uma igreja cristã. Existia uma reunião que era muito bem elaborada, não só esse livro, mas a história desse avivamento, ela vai relatando, ela vai contando. Então as pessoas, elas participavam de igrejas, elas tinham excelentes reuniões, existia muita estrutura ali, muitas igrejas naquele lugar, e as pregações cada vez mais aperfeiçoadas. Só que eles destacam que as pessoas estavam ali apenas ouvindo o Evangelho, conhecendo
aquilo que a Bíblia ia trazendo para eles, eles iam se vendo naqueles sermões, mas existia algo que todos relatam da mesma forma, não tinha paixão entre as pessoas, tanto aquelas que pregavam quanto aquelas que estavam ouvindo a pregação do Evangelho. E tudo começa em 1903, a história diz, com um homem comum. Esse homem, ele é chamado de Dean Howell. Ele escreve um artigo, é o primeiro relato desse avivamento, a partir de um homem. Ele escreve um artigo e ele coloca ali naquele artigo dele que era necessário que toda aquela população que estava frequentando as igrejas, elas conhecessem de fato o Senhor. Ele escreve assim, eu trouxe literal o que ele escreveu nesse artigo. A maior necessidade hoje da nossa nação é um avivamento espiritual, algo que alcance as profundezas do coração das pessoas. E 3 semanas depois, esse homem, ele morre. E as pessoas começam a clamar por aquela nação, a partir daquele texto que ele escreveu. Um outro homem, ele começa a ser despertado pelo Espírito Santo. Esse nome se chama Joseph Jenkins. Ele começa a sentir um fardo por causa da indiferença das pessoas naquele país para com Deus. E o Espírito Santo começa a inflamar a sua vida. Um homem. E ele começa a incendiar as pessoas que estavam próximas a ele. E num dos cultos que aquele homem fazia, uma jovem de 16 anos, ela tem uma experiência com Deus. E é a segunda personagem desse avivamento do país de Gales. Essa moça de 16 anos, ela se chama Flore Evans. E ela se entrega naquela reunião ao Senhor. Ouvir uma palavra talvez muito parecida com essa que eu estou pregando aqui nessa manhã. Que nós precisamos orar pelas pessoas, que nós precisamos chorar pelas pessoas, que nós precisamos nos incomodar com a indiferença de um país e de amigos que estão próximos a nós com relação a Deus, e nós precisamos pregar o Evangelho, as boas novas, a salvação disponível para essas pessoas. E ela é impactada com aquela mensagem, ela tem uma experiência ali com Deus. E ela se entrega ao Senhor e é incendiada por uma paixão pela presença de Deus. Quando Deus começa, e a história de todos os avivamentos que a gente vai investigando, quando Deus começa um avivamento, ele começa sempre a partir de algumas pessoas. E essas pessoas, elas não eram famosas. Ele procura aqueles que são simples, mas que ao mesmo tempo estão disponíveis. E essas pessoas passam a ser mobilizadas por um senso de urgência. E aqui a gente chega ao personagem principal desse avivamento, que é o Evan Roberts. Esse menino, ele tem uma experiência nesse momento com Jesus. Agora, sabe quantos anos ele tinha? Pausa dramática. 13 anos. Quem tem filhos aqui com 13 anos? Mais ou menos perto. 13, 14, 12. 13 anos. Esse menino, ele fica insatisfeito com a sua vida espiritual. 13 anos. Ele começa a perceber que existia mais de Deus para a vida dele. E ele sozinho, ele começa a orar por um avivamento dele e do país. É assim que começou. Um menino de 13 anos, que ele é impactado por uma pregação, que as pessoas estão morrendo e elas precisam de Jesus. Simples, básico do Evangelho. E ele com 13 anos ouve aquilo. E ele fala, minha vida, ela precisa ser maior do que isso tudo que eu estou vivendo nessa minha longa jornada de 13 anos.
E ele passa 6 anos orando por isso. 6 anos. Ele ora por um avivamento das pessoas que estão próximas a ele. Talvez ele não usava essa palavra, mas ele chora por aquelas vidas. E ele não perdia a oportunidade para falar do amor de Jesus. Ele passa 6 anos orando por isso. E daí os relatos dizem que com 19 anos, ele estava numa montanha, ali no país de Gales, e começa a orar por aquela população. E eu vejo talvez aqui, alguns de nós, olhando para a população que está próxima. Como essa história que a gente tem vivido ali, na passarela, né? Talvez a gente lá no alto daquela escada, e quinta-feira, quando a gente estava ali naquele lugar, repartindo a palavra, a gente viu algumas pessoas indiferentes à presença do Senhor. E o André não estava lá, né? Porque não fica um indiferente perto dele, né? E a gente por dentro chorava, né, por aquelas vidas. Porque a gente sabe o quanto aquelas pessoas que não são diferentes de nós precisam de um encontro com Jesus e que vai mudar tudo. Tudo na vida daquelas pessoas vai mudar e a gente não está num lugar onde ali se faz um trabalho para pessoas pobres. Não é esse o trabalho. Ali é um trabalho feito para pessoas de condições muito distintas. Muitos deles já tiveram muitas coisas, mas elas romperam. Elas romperam, e a gente percebe ali uma raiz também naquele lugar de indiferença, que as decepções também trazem. Imagina você, talvez, que trabalha num lugar como esse, ou talvez no lugar onde você está hoje. Você, assim como esse menino, de 19 anos agora, olhando para aquela situação e vendo a indiferença das pessoas. E ele começa a orar todos os dias. Ele começa a orar por aquelas pessoas que estavam naquele país. E o texto diz, os relatos, que ele olha para a cidade e um dia ele ora o Pai Nosso em voz alta. E a hora que ele chega nas palavras, venha o teu reino, ele sente aquelas palavras martelando dentro dele. E ele começa sozinho, então, a ter experiências com o Espírito Santo naquele lugar e no seu quarto. Ele passa, então, a ter 2 lugares de oração, no quarto dele e no alto daquela montanha onde ele enxergava a cidade. E uma noite, depois de dormir, ele é acordado a 1h da manhã e fica orando até às 5. E isso se repete por 3 meses. Talvez você não entende porque algumas noites tem acontecido algumas coisas com você também. Mas olha só como a gente pode começar a encontrar algo que vai fazendo sentido para o maior chamado que nós temos, que é sermos avivalistas. Esse menino entendeu que ele estava sendo acordado para orar, mais ainda por aquelas vidas, chorar por aquelas vidas, chorar pela sua nação. E nesse meio, um outro homem é levantado, de uma outra parte do país de Gales. E é incrível como isso vai acontecendo. E é claro que a gente sabe que existe um campo, né? Existe um alcance nosso, que são as pessoas que estão próximas a nós, mas também existe uma nação, existe uma cidade. E como Deus vai levantando pessoas em lugares diferentes, mas com o mesmo chamado, para que o seu reino venha e algo se manifeste sobre um local. E Deus começa a fazer isso, então, levantando homens, recebendo a mesma palavra, mas a gente está em 1900 aqui, a gente não tinha o Twitter, onde as pessoas olhavam, ou não tinha uma rede social, ou algum outro meio de comunicação, onde, de repente, a pessoa identificasse que aquilo era a palavra do ano, ou do momento. Elas, da mesma forma, despertadas pelo Espírito Santo, começam a aparecer em alguns lugares daquele país. E esse homem, Joshua, ele é igualmente incomodado, em primeiro lugar, pela sua vida espiritual. Primeiro pela vida espiritual da pessoa, e depois pela realidade do país. Anos depois, a gente tem um livro, né, que o filho desse senhor ele escreveu, e ele conta nesse livro dele, que o pai dele, um dia ele estava meio escondido, e viu o pai dele andando num parque,
e ele se esconde e observa o pai dele chorando e orando. E a oração que ele conta, que marcou a vida dele, do pai fazendo repetidas vezes, era: por favor, Deus, dá-me o país de Gales. E daí a gente tem um homem, num determinado ponto do país, chorando e falando: Deus, dá-me o país de Gales. E a gente vê num outro ponto de um país, de 1 milhão de pessoas, uma outra pessoa acordando todas as madrugadas e fazendo a mesma oração: Deus, dá-me o país de Gales. E o incrível é que eles se conhecem. Esse rapaz, o Evan Roberts, ele conhece Joshua e começa a participar das suas reuniões. E numa dessas reuniões, Joshua faz uma oração. E a oração que ele faz marca a vida de Evan Roberts para sempre. Porque a oração dele é: Senhor, dobra-nos. E ele orava repetidamente essa palavra. Mas em galês, o dobra-nos é maior do que, talvez para nós, essa expressão signifique. Em galês, a expressão original, né, do dobra-nos, fala sobre um esvaziamento. Significa se esvaziar e deixar com que algo me molde. Algo novo surja e me molde. E Evan, então, é impactado com esse clamor. Ele começa a clamar: Senhor, e essas são as palavras dele: Senhor, me derrete e me molda. E essa foi uma experiência na vida desse homem. E ele se levanta. E no outro dia, ele tem uma visão. E a visão dele era do país de Gales todo. Como ele enxergasse aquela multidão de 1 milhão de pessoas, e naquela visão, ele vê 100 mil pessoas. 100 mil pessoas andando em direção a Jesus. Na visão dele, ele via essas pessoas subindo ao céu. E ele começa a clamar por aquele número: Senhor, dá-me 100 mil almas para o teu reino. E o que ele faz, além de orar e chorar por aquelas pessoas que ele conhecia, ele começa a pregar aos seus colegas de escola, as pessoas que estavam próximas a ele. E, de repente, eles eram em 19. Eles eram em um, aparecia um outro, e, de repente, essa reunião desses que são chamados como os avivalistas desse momento, eles já eram em 19 pessoas. 19 pessoas, com o mesmo incômodo dentro delas, buscando serem cheios do Espírito Santo. E Evan, ele era uma pessoa até aqui totalmente desconhecida. E daí a gente está na vantagem, né? Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas que são muito preparadas. E esse menino não tem nenhum preparo, ele mesmo fala sobre isso, as pessoas que estavam próximas. Antes de um enchimento, de um esvaziamento e de um enchimento do Espírito Santo, ele era uma pessoa totalmente comum. Talvez sem todos esses dons que a gente observa em algumas pessoas. Mas ele foi levantado e usado por Deus em toda uma nação. E os textos vão falando que as reuniões começam a acontecer, os cultos ali, eles duravam horas, e os relatos históricos, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque daí você perdeu algumas surpresas da leitura desse livro. A partir daqui, né, não vou falar mais nada, mas a partir daqui, o livro vai relatando tantas experiências que eles tiveram com aquele país. Porque em 6 meses, a história confirma sobre esse avivamento, que em 6 meses existiam 100 mil pessoas convertidas. 6 meses, 100 mil pessoas passam a ter uma experiência profunda com Jesus. E o livro vai contando das coisas que aconteciam no meio deles. Agora imagina,
Esse avivamento ele aconteceu porque uma pessoa ela foi cheia do Espírito Santo, o coração dela pegou fogo e ela começou a repartir aquilo com tanto fogo que as outras pessoas também eram incendiadas e todas essas 100.000 pessoas eram uma fogueira só, né? Todas elas ardiam, queimavam por Jesus e muitas coisas aconteceram naquele país nesse momento. Um país que foi impactado pela presença de Deus a partir de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas. Um país foi avivado a partir da oração e a pregação de pouquíssimas pessoas. Para nós orarmos sobre isso, né? Atos 17, versículo 6, fala o seguinte, as pessoas falando sobre os discípulos de Jesus agora, estes que têm transformado o mundo, eles chegaram também na nossa cidade. Amém? Existe uma oportunidade de Deus, uma porta aberta para aqueles que querem, de fato, transformar o mundo. E nós cremos que nós estamos vivendo um novo avivamento. Muitos serão despertados nessa terra para fazerem parte desse movimento e serem usados por Deus. Mas nós precisamos passar por uma experiência assim como esses homens eles passaram. Amém? Porque o nosso objetivo, como homens e mulheres que entendem o Evangelho, precisa ser esse. As coisas elas acontecerão conosco. As coisas que são importantes para nós, elas serão liberadas por Deus. Eu não sei se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito. Então isso não pode ser a nossa prioridade ou o nosso foco na nossa vida, de buscar coisas, porque essas coisas já foram prometidas pelo Senhor e elas nos alcançarão. As bênçãos do Senhor, elas irão te alcançar. Não tenha dúvida disso. Você não precisa estar diante da presença do Senhor. Você não precisa estar na igreja para você buscar essas coisas que Deus tem prometido para você. São tuas. Serão liberadas por você no momento que Deus entende que serão um momento de bênção para a tua vida também. Mas o que nós precisamos ter então no nosso coração, ardendo, queimando, é essa urgência pelas pessoas que estão próximas a nós. Amém? Primeiro por nós entendermos o Evangelho de fato, a ordem correta das coisas. E em segundo lugar, nós deixarmos que essa palavra nos alcance para nós sermos esses novos avivalistas. Existe um avivamento que está em curso sobre o Brasil e também sobre o mundo. Nós podemos testificar isso. Vários testemunhos, várias pessoas vivendo experiências assim. Mas eu digo uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Algumas pessoas estão sendo despertadas para serem essas pessoas. E eu ouso dizer que nós também precisamos ser alcançados por esse chamado dos últimos dias. Deus está nos chamando. Existe um convite. Existe um convite da parte do Senhor para cada um de nós, para nós sermos esses próximos avivalistas, esses que farão diferença na geração, na cidade, aonde vivem, aonde moram, aonde foram levados. Você não está aqui por acaso, amém? Você não está nessa terra por acaso, você não está no teu prédio por acaso, você não está no seu trabalho por acaso, porque uma vez que você vai entendendo que Deus está no controle da tua vida, como eu ministrei semana passada, mas o controle que Ele está na tua vida não é para te trazer uma satisfação, fazer com que as coisas deem certo conforme as coisas naturais, mas são conforme as espirituais. Então, se Deus está no controle da tua vida, te levando a lugares, a conhecer pessoas, precisa existir essa urgência no teu coração, esse choro, todas as manhãs. E eu creio que é uma manhã para nós sermos mais uma vez despertados com uma palavra como essa, porque talvez alguns de nós tenham acordado de manhã e tenham feito ali o seu devocional, tenham buscado a presença do Senhor, e isso é bênção, isso é ótimo, mas quem de nós, no primeiro momento da manhã, tem orado pelas pessoas que vai encontrar durante o dia?
Olha o que pode acontecer a partir de uma oração. E eu posso dizer para você, com muita certeza, a maior alegria que você vai ter na tua vida é quando você ver pessoas próximas a Jesus. Porque você orou por elas. Porque você ousou falar do amor de Deus para aquelas pessoas com tamanha paixão, que incendiou o coração delas. E quando você vê aquelas pessoas entendendo algo que você entendeu um tempo atrás, não vai ter maior realização, não vai ter maior alegria no teu coração possível. Mas nós precisamos ser completamente apaixonados por Ele. E eu creio que é uma manhã para nós sermos despertados como evangelistas e como intercessores dessa terra. Amém? Deus está nos chamando para sermos os avivalistas da nossa geração.